Dinossauros ainda existem. Nem todos eles foram extintos pelo asteroide. E eles voltaram a dominar a Terra em diversas formas. Mas não é esse cara aqui, não. É esse aqui. As aves são dinossauros. Sim, esse pombinho é um dino. É um rugidão, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E sim, isso é verdade. Não é confusão. Não é fake news científica. É a mais pura verdade. Mas algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de entender. Pra você pode parecer loucura falar que uma codorna é parente de um patagotitã, por exemplo. Eles não tinham como ser mais diferentes. Mas sabe quem também é bem diferente do patagotitã? O Archaeopteryx, o Velociraptor, o Anchiornis. Sabe por quê? Porque o grupo dos dinossauros é gigante e muito diverso. Existem muitos dinossauros muito diferentes um do outro mesmo. Inclusive, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, esses dinossauros que eu acabei de falar parecem muito mais com uma codorna, um pombo, do que com um patagotitã, um T-Rex, um Triceratops. E isso não é por acaso. Esses dinossauros são mais próximos de uma codorna, ou de um pombo, ou de qualquer outra ave, do que desses dinossauros. Como isso é possível? É que as aves são uma linhagem dentro da linhagem dos dinossauros, o que significa que elas são dinossauros. Se você come frango, você come dinossauro. Inclusive, várias características de aves já estavam presentes em linhagens de dinossauros anteriores às aves. Penas, vários dinossauros já tinham antes das aves surgirem. Ossos ocos também. Ainda não aceitou? Então deixa eu te contar. Todas as características que definem um animal como dinossauro estão presentes nas aves. Porque as aves são dinossauros! E não é que elas são simplesmente descendentes dos dinossauros. Os T-Rex não viraram aves. As aves já existiam milhões de anos antes do asteroide cair. E elas são um tipo de dinossauro. A única linhagem que sobreviveu até hoje. Dinossauros ainda existem. E foi pensando nessa relação incrível que eu pensei no conceito dessa peça. Ela é uma das estampas da minha coleção com a loja. Acabou de lançar, amor? Vem comprar. Corre no link da minha bio. Que vídeo da hora é esse, né, gente? Vocês viram aí? Ah, vocês devem estar pensando. Quer dizer que os dinossauros ainda existem? Meu Deus do céu! Onde será que eles estão? Eles estão na Amazônia? Eles estão escondidos na Mata Atlântica? Eles estão lá na África? Eles estão na Terra Oca, né? Será que eles estão lá no mundo perdido, né? Provavelmente na Terra Oca. Ou numa ilha muito isolada. Lá, o filme do King Kong 2005. Enfim, não, gente. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu lembro uma vez que eu tava ainda na graduação de Biologia, no terceiro ano, 2016. Eu tava num evento lá, teve uma palestra que ia falar disso, ia falar de dinossauros. Um cara super bom, super experiente, super gente boa. Ele foi falar sobre os dinossauros, né? Fui fazer uma palestra pra gente conhecer ainda mais os dinossauros. Foi muito top e eu lembro que uma das alunas tirou uma dúvida assim, com esse palestrante, com esse paleontólogo. Ah, então quer dizer que se o asteroide lá que caiu lá em Yucatán, lá no México, se ele não tivesse caído há 65, 66 milhões de anos, os dinossauros existiriam até hoje? Gente, todo mundo se impressionou com a resposta. O palestrante lá, o paleontólogo, virou e falou assim: eles existem até hoje. E todo mundo ficou assim, ó, de boca aberta, todo mundo ficou impressionado. Parecia aquele meme do Guardiola lá do... Eles ficaram mesmo, todo mundo ficou assim. Mas eu já fiquei tipo, meu, ele tem razão no que ele tá dizendo. E vocês viram esse vídeo aí? Pois é, muita gente vai achar que os lagartos, os crocodilos, enfim, o dragão de Komodo, né, os lagartos monitores, vão achar que eles são dinossauros, né, porque parece um pouco, né? Mas na verdade, gente, olha bem pra anatomia das aves, pra morfologia, pro formato do corpo. Gente, a postura das aves é igualzinha dos dinossauros. Dá pra perceber isso. Eu sei, eles são muito diferentes. Ah, mas os dinossauros são gigantescos, fazem aquele rugido, gente. Não tem como comprovar se eles realmente rugiam daquele jeito como a gente vê, né? Nos filmes, nas séries, nos games, nas ficções científicas aí, que a gente adora consumir esse produto. Eu sei, todo mundo aqui gosta, todo mundo que tá assistindo gosta. Mas galera, vamos parar pra pensar um pouco, né? Não tem como a gente comprovar, não existe fóssil sonoro, né? Não existia gravador de voz na época pra gente saber se os dinossauros emitiam exatamente aqueles sons. Não tem como comprovar. Os vestígios, os fósseis que a gente tem são o quê? Vértebras, dentes, são o quê? Partes duras, porque as partes duras preservam melhor. Elas sim que favorecem a mineralização, a fossilização. Entendeu? Existem também os coprólitos, né? Que são as necessidades fisiológicas do sistema digestório deles. E isso assim já consegue mineralizar, consegue fossilizar. Diferentemente das partes moles, né, dos órgãos internos, né, das vísceras, enfim,
do músculo, da pele, já não consegue preservar. Acaba sendo tudo decomposto por fungos, vírus e bactérias. Ah, mas existe o âmbar também. O âmbar lá que a gente vê no Jurassic Park, no Jurassic World, né, que os pesquisadores conseguem lá capturar através de uma gotícula de sangue lá dos insetos que teoricamente picaram os dinossauros, eles conseguem lá extrair o DNA. Gente, memória genética é uma coisa complicada, tá? O DNA, ele tem um tempo de vida, né? Ele vai degradar, ele vai desnaturar, ele não vai existir para sempre o DNA. O DNA não vai fossilizar, entendeu? Mas enfim, gente, as aves são o quê? Terópodes, tá ok? São terópodes, são o quê? Arcossáurea, assim como os crocodilomorfos, né? Crocodilos, jacarés, gaviais. Então, gente, o que ela disse aí, o lagarto teiu, a iguana, o dragão de Komodo, são lepidossáurea. É um outro clado dos répteis, não é arcossáurea, como é o caso das aves. As aves, sim, são os principais descendentes dos dinossauros. Eu não costumo chamar aves de dinossauros, mas se alguém aí fala que as aves são dinossauros, eu não vou discordar, vou concordar com a pessoa. Eu vou dar razão para a pessoa, porque ela tá certa, entendeu? Vocês têm aí a escolha de vocês, a opção de vocês, a opinião de vocês. Podem chamar do jeito que quiserem, desde que vocês estejam falando a verdade, porque isso é verdade. Então, gente, entre o pombo e a iguana, quem que é mais dinossauro? O pombo, entendeu? A arpia, que é a maior ave de rapina do mundo. As aves de rapina, águias, gaviões, falcões, são mais dinossauros do que o dragão de Komodo. Sim, um bem-te-vi é mais dinossauro do que o lagarto teiu. Pois é, gente, isso é verdade. E que vídeo da hora esse aí. Valeu a pena a gente complementar.